Segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais de 13 milhões de endereços situados em condomínios. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a ABIC, representa mais de 16 mil condomínios no estado. Entre seus condomínios associados, os síndicos profissionais já representam 40% dos postos de trabalho. No Vida e Companhia de hoje, vamos conversar com André Mantovani, que atua como síndico há mais de 10 anos e vai nos contar um pouco mais sobre essa profissão na prática. André, eu começo agradecendo pela sua participação. Obrigado, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaria muito de poder continuar contribuindo nos condomínios e no programa de vocês com o que a gente enfrenta nos desafios do dia a dia. Muito bem. André, a primeira pergunta que eu te faço é, o que é na prática o trabalho de um síndico? Quais são as funções principais desempenhadas por vocês? Ilka, a gente desempenha hoje diversas funções no ramo administrativo, onde o síndico ele precisa prover a contratação de um seguro predial, que poucos moradores ainda sabem. Então, muito embora o condomínio, às vezes, ele tenha um seguro no financiamento da Caixa Econômica, enfim, dentro do condomínio, o Código Civil obriga a contratação desse seguro e o síndico faz essa realização. O síndico, ele realiza todas as cotações junto com a administradora para prover melhorias do patrimônio, trazendo, lógico, uma representatividade dentro do que os moradores esperam que essa figura exerça. Condomínios é o que eu costumo dizer, são microsociedades. Então, o síndico ele exerce um papel hoje muito importante dentro disso, porque ele é o representante desse coletivo. Pelo que eu vi no IBGE, um condomínio é aquele local fechado, né, que tenha o mesmo CEP, a mesma numeração, onde exista pelo menos 6 residências, né? Todo esse local, que já é considerado um condomínio pelo IBGE, ele precisa obrigatoriamente ter um síndico? Sim. Por conta da parte da representatividade, vou exemplificar para você uma situação quando a gente fala de concessionárias. Quando você tem a ligação de água de um edifício ou de um condomínio pequeno, ainda que tenha uma fração menor de unidades, o síndico é quem faz esse cadastro de economias, ele consegue obter tarifas diferenciadas junto às concessionárias. Sem a figura desse profissional fica inviável, precisa que tenha, ainda mais pelos pontos que eu mencionei anteriormente, seguro, tudo que envolve essa parte de gestão. E aí, agora a gente citou o exemplo, né, de 6 casas, enfim, sim. Mas aqui em São Paulo a gente tem condomínios enormes, prédios com vários blocos e prédios, cada bloco com muitos apartamentos. Existe um número específico de profissionais que atuam nesta área, como síndico, para esses espaços maiores? O que os síndicos eles têm feito hoje? A profissão ela tem sido uma profissão que ela está crescendo no Brasil e muito mais exigente. Então, montam-se equipes. Existe o síndico que é o titular, é aquele que foi eleito de fato, é ele quem responde de acordo com o Código Civil, ele está com o nome dele na ata, mas ele tem síndicos de atendimento, que são profissionais que auxiliam ele em grandes condomínios. Então, quando a gente fala de condomínios de grandes populações, 400 unidades, 700 unidades, ele tem uma equipe formada, geralmente ele agrega também engenharia, jurídico próprio. E quando tem os condomínios menores, que também é algo que tem crescido muito, principalmente nos bairros, nós temos um perfil de até 30 unidades. No caso desses condomínios, não tem colaboradores. Fica somente a figura do síndico como representante legal e, até por uma questão de custos, para que a cota condominial não fique tão onerosa para o morador, eles acabam optando por uma modalidade de zeladores de aluguel. Então, aquele profissional ele vem, ele faz uma manutenção periódica, eventualmente troca uma lâmpada, é tudo trabalhando dentro da previsão orçamentária. Muito bem. Eu vi que você atua como síndico há pelo menos 10 anos. Conta pra gente o que você fazia antes disso e como você decidiu se tornar síndico. Como todo síndico, é o que eu brinco e costumo dizer, o síndico ele não decide se tornar, ele acaba sendo forçado a isso. O que ocorre? Quando você mora num edifício e, por vezes, você é uma pessoa mais participativa em assembleias, você acaba sendo convidado pelos vizinhos. E a profissão, lógico, ela nasce a partir disso. Se nós pegarmos dos últimos 20 anos para cá, ainda existia aquele perfil do síndico morador e isso foi evoluindo. Hoje existe uma aprimoração, tem vários cursos, né, e o síndico ele vai evoluindo nesse sentido.
Eu, antes de me tornar, de fato, esse síndico, eu trabalhei muito tempo como corretor de imóveis, uma profissão que eu tinha muito orgulho, eu já tinha contato, inclusive, com condomínios por isso. Então, eventualmente, fazia visitas, levava os clientes e ia observando para poder passar para o meu cliente o que tem de legal naquele condomínio. E com isso eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa e é uma profissão que a gente tem que somar conhecimento. Muito bem. A gente está acompanhando algumas imagens do seu trabalho como síndico e aí mostrou uma imagem ali de uma reunião, provavelmente de condomínio. Essas reuniões, elas precisam acontecer em uma periodicidade já definida, pré-definida ou não? Só quando tem algo para ser resolvido? Nós temos dois perfis, nós temos as assembleias extraordinárias e as ordinárias. As ordinárias, elas são um requerimento legal, é nela que eu faço a eleição de um síndico, onde eu consigo, por exemplo, quando eleito esse síndico, eu tenho que mandar essa procuração, que é a ata de eleição, para um banco, para poder fazer a movimentação, vez que o síndico, como eu venho falando, ele é o representante desse coletivo. Agora, as extraordinárias, quando que nós convocamos ela? Geralmente, quando o morador, podemos fazer comissões ou o próprio conselho, tem sugestões a acrescentar, porque o síndico, veja bem, ele é um profissional que ele está fora, ele não reside dentro do edifício. Então é interessante que tenha também essa proximidade com a figura do conselho e o conselho ele acaba filtrando as exigências do coletivo, o que seria válido. O síndico traz o ponto profissional, o que ele acha válido dentro do que precisa ser feito para a gestão e o coletivo ele traz o que ele gostaria. Então, eventualmente, o síndico ele vai pautar um investimento de segurança. Agora, o morador, às vezes, ele quer um investimento de comodidade. Olha, eu gostaria que a piscina do condomínio tivesse um aquecedor. O que é prioridade aqui para nós? E a gente faz uma assembleia extraordinária, faz o rito legal de convocação e os presentes, eles delegam o que é válido. Você citou agora que o síndico ele não mora no condomínio. Isso é uma regra ou não? Ele pode morar? Na verdade, o perfil do síndico antigo, ele tinha que necessariamente residir, tanto que algumas convenções elas falam sobre isso, que o síndico tem que ser proprietário, etc. Mas com o advento da lei do Código Civil, você não precisa ser um morador, e aí veio a profissionalização do cargo. Existe também um ponto muito importante quando a gente fala do síndico morar ou não. Muitas vezes, quando eu vou em concorrências de assembleias, eu verifico que os moradores eles queixam, o síndico que era morador, ele não tinha tal preparo. Ok. E isso não é nenhum demérito, porque não é uma profissão. Muitas vezes o morador ele se candidata para poder cuidar do próprio patrimônio. Agora, com relação ao profissional, eles reclamam pela ausência de presença. E o fato de você estar sempre presente não significa que você é um cargo muito administrativo. Eu tenho que coletar o que é válido e com a evolução da profissão a gente consegue mostrar que não precisa residir no edifício. Você consegue fazer mesmo à distância, lógico, precisa ter uma periodicidade de visitas, mas aquela presença em tempo integral ela não se faz necessária. Entendi. Então existe uma lei que regulamente a sua profissão e que exija, por exemplo, formação específica ou formação mínima? Ainda não existe essa lei, a gente pega o Código Civil como base, porque o que ele trata como síndico morador é a mesma coisa que ele fala de síndico profissional. Existem projetos tramitando, isso seria inclusive muito bom para uma maior profissionalização. Hoje nós temos alguns cursos de referência no mercado para síndicos. A maioria deles não tem assim um norte para você falar sobre a profissão. Eles trazem muito conteúdo que um síndico mais experiente ele absorveu ao decorrer da evolução dele como profissional e posteriormente ele vai compartilhar isso. Tem a parte legal, legislatória, isso muitos advogados eles têm feito hoje cursos pautando principalmente LGPD, que tem sido uma pauta de interesse, mas a própria profissão ela carece ainda dessa certificação. E você acha hoje que no mercado a profissão de síndico, que você tem atuado já há alguns anos, ela é reconhecida? Ainda não tanto quanto nós gostaríamos. Isso é um ponto que eu acho que é muito importante, porque existe uma cultura, que eu costumo brincar e conversando com outros síndicos, a gente fala que o síndico ele não é um técnico de clube de futebol, que quando não apresenta determinado resultado, a torcida vai lá e já começa a pedir a cabeça. O síndico ele precisa de tempo para trabalhar, para evoluir, e o trabalho do síndico, como ele é um trabalho muito administrativo, muitas vezes o morador não enxerga. Então, como ele não está visualizando ali algo mais palpável, ele tem já uma ânsia por uma resolução. Então, precisa-se que o condômino ele entenda que esse cargo ele é um cargo burocrático e é um cargo de representatividade, não é aquela coisa de imagem o tempo todo. Olha, importante sim a gente fazer uma benfeitoria, uma manutenção de pintura, mas tem outras coisas que requerem.
Muito bem, agora eu vou aproveitar então a sua presença aqui e entender. Eu, por exemplo, nunca morei em condomínio e eu imagino que existam muitas regras. A gente sempre vê as pessoas citando, principalmente nas redes sociais, problemas que tiveram em condomínios. Então, vou aproveitar a sua experiência. Explica pra gente quais são as regras básicas de convivência. Como você falou, um condomínio é uma pequena sociedade ali, né? E na sociedade nós temos regras de convivência e no condomínio nós temos também, né? Quais são as regras básicas, por exemplo, para quem vai morar em um condomínio de apartamentos? Essa pergunta que você fez foi excelente. Por quê? Eu acho que a maior regra que rege a vida condominial é o bom senso. Eu sei que o meu direito começa aqui, o do meu vizinho termina ali. Nós temos as convenções e os regimentos internos, que são os que vão pautar a vida condominial, todos embasados sempre no Código Civil ali, que é a lei maior. Mas o principal, para quem vem de repente de uma casa e que isso gera conflitos, quando nós temos crianças e pets. Acho que é importante eu entender que o direito à infância da criança ele deve ser preservado, lógico, mas existem horários. Essa criança ela precisa ser assistida quando ela está nos espaços comuns, não é simplesmente liberar que ela desça, mas é o quintal, entre aspas, da minha casa, mas se faz importante que o tutor, seja o pai, o avô, quem quer que seja presente, acompanhe, faça a monitoria, até por uma questão de segurança também. E dos pets, nós entendemos que tem também essa cultura, o pet hoje ele é parte da família, né? Mas existe um ponto principal. Muitas vezes o meu cão ele pode ser dócil comigo, viver, deitar na minha cama, mas no espaço comum se faz necessário que ele ande com rédea, o trânsito seja portaria, apartamento. Eu não posso simplesmente passear com esse animal numa área de garagem, de estacionamento. Isso acaba gerando pequenos transtornos. O estacionamento em si também é muito complexo. São os pequenos ajustes que a pessoa ela vai se adaptando conforme ela vai vivendo, mas ela precisa ter como norte nesse ponto. Você falou sobre bom senso e a gente, claro, sempre conta com o bom senso das pessoas para entender o que pode e o que não pode, né, nessa regra de convivência, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem bom senso. Quando uma pessoa nova chega num condomínio, ela recebe essas informações que você falou através de algum documento, de algum e-mail ou não? Só na próxima reunião de condomínio isso é colocado ali em pauta todas as vezes? Recepciona. É feito através da administradora, muitas das vezes, quando é feita a transação imobiliária, a construtora, eventualmente, ela faz uma comunicação com a própria administradora, ou se um proprietário vende para um novo dono o imóvel, é praxe fazer o encaminhamento do regimento interno, que já é ratificado em assembleia, a convenção muitas vezes acompanha o próprio kit de documentos e o morador ele já tem uma base, mas eu acho que a informação ela é o principal. Ainda que tenha toda essa documentação, nós podemos utilizar o espaço do elevador, uma mídia, para colocar em prédios que tenha tela, informativos constantes e mais lúdicos, até didáticos, para que não fique algo exaustivo e somente burocrático. O WhatsApp também ajuda muito nessa parte da comunicação, os grupos, o envio de mensagens constantes de conscientização. Quando o morador não cumpre uma regra que já está prevista, que ele já sabe, que ele já foi avisado, como que vocês procedem? Existe ali uma punição, uma multa, uma advertência? Como que funciona? Eu, particularmente, eu prezo muito pelo atendimento humanizado. Eu acredito que, no diálogo, muitos dos problemas que, evidentemente, aparecem, nós conseguimos resolucionar com uma efetividade muito boa. Todavia, se você não consegue ter ali um retorno do morador, você, lógico, vai produzir a parte documental, então você adverte ele formalmente, por escrito, a depender da gravidade, e esse ponto é um ponto muito importante, nós precisamos aplicar a multa disciplinar. Eu, particularmente, sou um pouco contra isso, porque a multa eu sei que ela também traz um prejuízo financeiro para a unidade infratora. Muitas das vezes existe, como eu sempre falo, o bom senso entre as partes. O síndico ele também tem que ser um bom ouvinte, entender o que e por que aquele condômino acabou transgredindo uma regra e tem o dosímetro, é ele quem vai pautar isso. Eu imagino que não seja fácil, né? Você está lidando ali com muitas pessoas e com muitas pessoas diferentes. Durante esses 10 anos de profissão como síndico, eu imagino que você já tenha lidado com diversos tipos de pessoa. Tem algum caso que você possa citar para a gente que tenha sido de difícil solução? Existem alguns. Os de barulho, principalmente. Por conta da insuficiência de vedação acústica, nós temos aquele problema que o morador, muitas vezes, ele acredita que seja do apartamento de cima, mas pode vir de um apartamento lateral, som. A falta de hábito do morador também,
vamos exemplificar uma situação. Eu tive um condomínio onde a moradora ela chegava um pouco tarde da noite, salto alto, e no andar entre ela caminhar da entrada até eventualmente a área de serviço do apartamento para tirar o salto, isso gerava um certo incômodo e acabou virando uma questão pessoal. Houve também uma situação que isso trouxe também até um aprimoramento meu e busca de conteúdo, porque eu falo que a profissão do síndico a gente sempre se atualiza o tempo todo e vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, para tratar de saúde mental dentro de condomínio. Já tive casos de moradores com alguns CIDs que foi muito difícil, teve que fazer acionamento de família, são situações diversas. E a gente acompanha até casos de violência, né? Muitas vezes não contra o morador, mas recentemente a gente acompanha alguns casos na mídia onde pessoas que, por exemplo, recebem encomendas e aí gera aquele problema se o entregador vai subir, se não vai subir, o entregador não sobe quase sempre, né? Não sei se isso é via de regra ou não, mas a gente acompanha na mídia casos de violência neste sentido. Nestes casos, qual que é o papel do síndico? Os condomínios, eles não foram projetados para receber o tamanho de mercadorias que o e-commerce hoje tem produzido. Nenhuma construtora nos últimos 20 anos pensou nisso. Hoje algumas estão buscando alternativas. A questão do entregador, eventualmente eu vi até uma muito importante que rendeu alguns comentários na internet, sobre uma moradora que ela reclamou numa pizzaria, que ela gostaria que o entregador fosse até a porta do apartamento dela. A segurança ela sempre vai bater de frente com a comodidade. A segurança de condomínio nós fazemos ela de maneira perimetral. Então, quando eu violo a segurança por uma comodidade, primeiro, eu coloco uma pessoa estranha dentro do condomínio, que ela vai aprender as vulnerabilidades, ela vai poder ter a oportunidade de estudar como o condomínio funciona. E isso já é um problema que nos preocupa, porque a criminalidade que visa hoje os condomínios, ela trabalha muito em cima disso, de um estudo meticuloso, não tem mais aquele perfil de quadrilhas que simplesmente entravam, ou aquele bandido que eventualmente entrava no vácuo de um morador, como nós dizemos. Não, eles são estruturados. Então o condomínio ele precisa entender esse ponto das encomendas, ele tem que entender que a comodidade jamais pode estar à frente da segurança. Eu sei que eventualmente pode ter uma chuva, um tempo mais fechado, naquele dia que esteja nublado, e que ele não queira ou ele esteja até com preguiça de descer para buscar a mercadoria que for, mas ele tem que fazê-lo. A gente vê até casos de mães, né, que estão ali com bebês e aí que falam, olha, eu tô com um bebê pequeno, não dá para pedir para o entregador subir, mas realmente, porque você acaba comprometendo toda a segurança de todo o condomínio, de outras pessoas, de outras famílias, e até também você coloca o entregador numa situação muito delicada, né, que é um profissional que está fazendo o seu trabalho e que provavelmente não está sendo pago para isso, para subir e procurar bloco e procurar andar, e então realmente é uma situação difícil. Além dessa questão que eu imaginei, de fato, quando você falou de questão de barulho, de animais e de criança, tem alguma outra regra muito específica que seja nova e que não existia anteriormente? Você citou um caso muito interessante que há alguns anos o síndico era uma pessoa que fazia parte ali dos moradores, que sempre necessariamente era um morador do condomínio e que hoje não existe mais essa regra. E a gente sabe que com a chegada da tecnologia, da inteligência artificial, com o número que você disse agora de demandas de entregas, algumas regras devem mudar. Regras recentes, existe alguma regra recente que você possa citar para a gente? A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa eu acho que muitos síndicos ainda têm dificuldade com ela. Existe, claro, um aprimoramento que requer para todas as profissões, quando nós falamos da LGPD, mas eu vou exemplificar com condomínios que não possuem portaria, e nesses eu tenho certa dificuldade, outros colegas de profissão também, para explicarmos que eu não posso compartilhar em hipótese algumas imagens. O morador muitas vezes ele paga o rateio, ele compra a câmera, o DVR e tudo mais, mas ele não pode, essas imagens elas são restritas, e nós temos que fazer a proteção delas. Então até eu conseguir explicar isso para o morador, é difícil essa compreensão. Porque ele como, se eu estou pagando, eu tenho o direito do uso da imagem, na verdade você está divulgando a imagem de terceiros. Exatamente. É difícil. Outra coisa que me gera curiosidade também, imagino para quem esteja em casa, é no período de férias. E aí, por exemplo, eu estou em férias, eu quero receber meus familiares, e aí, meu familiar pode colocar aqui, minha visita pode colocar o carro dentro do condomínio, não pode? As crianças que estão vindo me visitar podem utilizar piscina, podem utilizar espaço de festa. Fim de ano também, todo mundo quer utilizar o espaço ali, mas no ano passado você já utilizou, como que funciona isso?
Esse é um ponto também muito bom, porque quando eventualmente nós temos o salão, seja Natal, Ano Novo, nós procedemos muito com o modo de sorteio. Tá? Então, como que funcionaria? O morador ele faz uma inscrição que ele gostaria, ele tem um interesse em locar aquele espaço e, eventualmente, quando está chegando próximo das festas, nós procedemos com o sorteio. O morador que conseguiu ficar com essas datas, ele tem uma lista de convidados que ele tem que submeter à portaria do condomínio. Isso tem que ficar muito bem formalizado, se possível até o número do documento. Isso é importante porque nos ajuda a fazer o controle das pessoas. Quando nós temos, vou exemplificar com um caso clássico, aquele apartamento onde a vovó reside e o netinho vem ficar com ela nas férias, vai muito do bom senso do síndico. Se ele vai residir, ainda que temporariamente, por 15, 20 dias, ele tem direito ao uso da piscina. Uma coisa é, a gente fala de uma questão de uma criança, outra é, eu estou procedendo com uma festa e eu estendo essa festa a uma área comum, deixa de ser o espaço privado, é o coletivo, eu acabo gerando certo transtorno nesse sentido. Então, o síndico ele tem que ter muito bom senso quando ele fala disso, tem que ter, sim, uma tolerância quando nós estamos colocando pessoas estranhas nesses espaços de tempo, enfim. Mas é importante, então, ainda mais que a comunicação entre síndico e morador ela seja contínua, né? Então, por exemplo, eu vou receber um familiar e esse familiar vai ser morador, como você disse, ainda que por um período curto, mas eu preciso avisar também que essa pessoa aqui, ó, vai entrar todo dia, vai sair todo dia, essa pessoa é meu familiar, até por conta da segurança, né? Sempre. Se não tiver essa comunicação, fica muito difícil para o próprio administrador. Como a gente fala, o síndico ele não reside no condomínio, então eu só vou saber o que você me relatar. Eventualmente o zelador, a equipe que está presente ali, ela também vai nos posicionando, mas essa comunicação ela tem que ocorrer das duas partes. Agora, me gerou uma curiosidade também, quando a gente está falando da profissão de síndico e de que não acontece mais como antigamente, nem sempre é um morador entre os moradores do condomínio que é escolhido. Como que um síndico procura emprego? Como que um condomínio novo, por exemplo, um empreendimento novo vai ser inaugurado, já tem unidades vendidas, como que se escolhe um síndico ali? Quem contrata um profissional? Essa é uma ótima pergunta que você fez e quem está em casa pode indicar a qualquer tempo um síndico, então se estiver próximo de uma eleição você pode fazer a indicação para a administradora. Geralmente quando é o morador não há nenhum requerimento, ele simplesmente por ser um possuidor do imóvel ele vai e faz a sua candidatura, porém o profissional ele submete-se a um crivo de análise bem extensa. E eu acho que isso é extremamente válido porque dá seriedade ao trabalho. Então, hoje nós falamos de seguro-responsabilidade, levantamento de antecedentes criminais. Alguns condomínios, inclusive, eles pedem até atas onde comprove que esse síndico não teve contas reprovadas, para mostrar que ele é um bom profissional. Contatos de referência. Então, quando você é um síndico, você tem a possibilidade de ser indicado por algum conhecido que mora no condomínio, ou você anuncia o seu trabalho, geralmente conselheiros pesquisam quando querem fazer a manutenção da gestão. Existe, óbvio, um desgaste, porque é um cargo de contato constante. Então, não significa que aquele síndico ele é ruim, mas o ciclo dele foi se encerrando e por essa manutenção da democracia, o conselho procura. A própria administradora, quando consultada, também faz um levantamento, de repente, um bairro onde esse síndico tem atuação e ela tenha conhecimento. É mais ou menos esse molde. Mas então não tem por exemplo, esse síndico vai ficar aqui por um período de 5 anos. Não, ele pode ser um síndico ali a vida inteira, no mesmo lugar e se aposentar ali. Seria muito bom se nós pudéssemos nos aposentar. Mas o cargo do síndico, ele é um cargo de começo, meio e fim. Então você tem os 2 anos, segundo o Código Civil. Alguns condomínios ele ainda consegue ter um advento ali de 1 ano, varia muito da convenção, mas via de regra falamos sempre dos 2 anos. E sucessivas reeleições. Então enquanto você estiver apresentando um trabalho que os moradores julguem que é válido, você pode ter continuidade. Eu tenho condôminos que relatam, e a gente tem um contato principalmente nas redes sociais, onde eu converso com eles, e eles me passaram condomínios onde existe síndico que está há 10, 20 anos. É raro, bem raro, mas é possível. Mas então não existe limite para reeleição? Não. Que bom, né?
Agora, André, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa conversa. Hoje a gente está conversando com André Mantovani, ele que atua há mais de 10 anos como síndico na Zona Leste do estado de São Paulo, contou aqui pra gente que antes atuava na corretagem, né? Eu vou fazer uma última pergunta para você, André, para você falar para mim e também para quem está em casa, se vale a pena hoje você ser um síndico profissional e se você indica essa profissão para quem está buscando ali uma mudança de carreira ou um início de carreira. Eu indico com alguns adendos. Eu acho que o mais importante é você, como eu digo, tem que ter paixão pelo que você faz, tem que ter tolerância. Não adianta apenas o síndico ele visar, porque é uma profissão que você consegue ter uma flexibilidade de horários, você consegue atender muitos condomínios, você precisa também investir na estruturação desse trabalho e o principal, fazer com paixão. Visar somente a parte financeira. Ah, mas eu tenho um conhecido que ele recomeçou a carreira depois dos 40 e ele se deu muito bem nesse ramo. Ok, isso acontece muito, tem vários cases de sucesso. Mas se você não tiver tato, estiver estudando, legislação principalmente, estiver em contato com a matéria condominial, que é algo que é muito cru ainda na sociedade quando nós falamos, você tende a não ter um sucesso. Então, o síndico ele tem que pesquisar muitos cursos, tem que estar sempre se aprimorando. Financeiramente é recompensável? Em partes. Eu costumo dizer que o que eu ganho como síndico eu acabo gastando às vezes com terapia. Muito bem, gente. Hoje nós conversamos com o André Mantovani sobre a profissão de síndico. André, eu agradeço a sua participação. Obrigado. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo nas nossas redes, no nosso canal no YouTube também. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima.